Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos nossos canais de televisão ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também participam dos nossos conteúdos, são sempre bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto dentro dos evangelhos sobre as curas que Jesus realizou, logo depois da nossa vinheta. Nos últimos programas que nós tivemos aqui, nós falamos sobre algumas curas, mostrando, só para um pequeno retrospecto, mostrando que o que os evangelhos possuem, na verdade, aquilo que nós chamamos de biografia de Jesus, é um projeto, não é? Porque o projeto está todo ali descrito nos 4 evangelhos que formam a base da igreja, tudo aquilo que se faz depois do que está descrito nos evangelhos. Apesar de que, historicamente, não quer dizer que os livros, os 4 evangelhos tenham sido escritos primeiro do que as cartas apostólicas. E as cartas parecem ter sido escritos a princípio antes dos evangelhos, especialmente as cartas de Paulo. Mas dentro dos evangelhos nós começamos a falar sobre as curas. Se tudo isso é até bíblico, se tudo que Jesus fez dos seus 3 anos de ministério fosse de alguma forma descrito, certamente não é como os livros não caberiam, mas há uma síntese de fatos e de acontecimentos descritos nos evangelhos que aconteceram no ministério do Senhor Jesus. Então, isso é por acaso? E é isso que nós temos que entender. Não é por acaso, porque todo o ministério de Jesus foi profético. Mesmo as curas são proféticas. E é por isso que hoje, quando nós falamos dos sinais que acontecem na vida da igreja, das evidências da operação do Espírito Santo na vida da igreja, como os dons espirituais, também nós falamos que tudo isso tem um caráter profético. Mas então, vamos ver mais uma das curas que Jesus realizou, e hoje nós vamos falar sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Várias pessoas já falaram, há muitos descritos sobre essa cura, é claro, é um momento interessante. Primeiro, o quadro que se apresenta quando o fato acontece. A multidão passando, Jesus estava no meio daquela multidão. E as pessoas se aproximavam. Jesus criava uma certa curiosidade no meio das pessoas por causa de tudo aquilo que ele fazia, das evidências, quer dizer, dos sinais, dos prodígios que aconteciam através dele. E é por isso que, lá no capítulo 16 de Mateus, aquela pergunta que nós já abordamos, quando Jesus pergunta aos seus apóstolos acerca do que diziam as pessoas acerca dele por causa de tudo aquilo que acontecia, que estava acontecendo. Claro, as pessoas tinham as mais diferentes opiniões dentro daquilo que era o entendimento
da própria religiosidade dentro de um plano racional, como naquela época acontecia, como acontece até hoje. Então Jesus estava passando no meio de uma multidão e, de repente, Jesus para e olha para todos e diz: alguém me tocou. Mas disseram para ele: mestre, mas impossível o senhor dizer isso, são muitas pessoas que estão aqui que tocaram no senhor. Então o senhor está passando no meio de uma multidão, vários te tocaram. Mas ele diz assim: mas alguém me tocou de forma diferente. Porque há uma pessoa que tocou em mim e de mim saiu virtude. Isso não é uma coisa por acaso. Alguém me tocou. A multidão te aperta, mas uma pessoa te tocou de forma diferente. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Essa é uma cura diferente da linha das outras curas que aconteceram. E vocês podem observar que cada cura dentro do ministério de Jesus tinha características interessantes. E por isso que nós falamos que todo o ministério dele era profético, inclusive as curas. Então, se apresenta diante dele uma mulher. E ela se identifica que ela tinha tocado nele, nas vestes dele. E quem era essa mulher? Então vem o descrito, né? Marcos descreve um pouquinho com menos detalhes do que Lucas. Talvez Lucas quisesse até poupar os médicos, né? Porque Lucas não fala sobre os gastos excessivos. Dizem, né, que ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e que já tinha gasto, né, todos os seus recursos, já não tinha mais o que fazer, né? Como se fosse uma expressão hoje comum no meio médico, não, aquilo que as pessoas dizem, né? Desenganada, não tem mais solução, não existe mais uma solução terapêutica. Claro que se fosse hoje, né, você teria uma série de outras coisas diferentes. Naquela época o tratamento era mais empírico, não é? As pessoas usavam muitas coisas que eram próprias, às vezes até daquilo que era mais natural. Havia uma medicina alternativa diferente de hoje, claro. Mas se nós pegarmos o caso daquela mulher, naquela situação, ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Segundo a lei, essa característica, a doença que aquela mulher apresentava, para a lei, ela era considerada impura, porque durante esse período ela era considerada impura. Ela tinha uma hemorragia, né? Uma metrorragia, como se diz hoje. Se fosse para se observar como médico, o tempo da evolução da doença daquela mulher, qual seria o estado clínico dela? Uma mulher anemiada, né, enfraquecida, né? A anemia causa uma série de problemas. Nesse caso, teria que ser uma anemia mais grave, cansaço fácil, né, com dificuldade de caminhar, de tudo mais, não podia realizar grandes esforços, grande trabalho. Esse era o quadro da doença daquela mulher. Mas o que Jesus queria mostrar e por que
a cura daquela mulher ali, naquele momento, todo aquele acontecimento, que tudo que Jesus está dizendo. Meus irmãos, Jesus fez todo o seu ministério, aponta para a igreja, mas mostra a situação da religião em que ele estava. Aquela mulher, ela é tipo da estrutura religiosa que ele estava. Como? Ela, daquele estado que ela estava, uma das características dela como mulher era não gerar. Doente, enfraquecida, não podia gerar, e isso era um problema sério, não é? Como, vamos dizer assim, um problema de humilhação para o quadro dela. Israel estava vivendo, toda a estrutura religiosa daquele momento estava dentro daquele quadro, sem vida, perdendo vida. Havia algumas pessoas, né, que tinham algum sentimento de conhecimento de Deus, de temor de Deus, certamente que tinha, né, porque alguns, até nos evangelhos mostram, até no tempo quando Jesus foi apresentado, tinha Simeão e Ana, que eram servos, que estavam atentos a tudo ali. Mas a religião, de uma maneira geral, estava totalmente perdida nos seus costumes, perdida naquilo que era a sua tradição religiosa, sem vida. Qual a solução ali? Só tinha uma solução: tocar em Jesus. Para que tocar em Jesus? Para a virtude. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento profético muito parecido com isso. O cristianismo que aí está perdeu vida, não tem mais. Há um restante, como nós estamos estudando na carta lá à igreja de Sardes, o que restou é o restante disso. E esse restante está vivendo como? O que está resolvendo o problema desse restante? Tocar em Jesus. Por que tocar em Jesus? Porque quando você toca em Jesus, você recebe algo especial, que é a operação do Espírito Santo. Jesus, a igreja verdadeira nessa hora, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Ela tem que receber a virtude do Espírito Santo. E para receber a virtude do Espírito Santo, ela tem que tocar em Jesus. Esse é o grande segredo. Não adianta outra coisa, não adianta se usar outra forma. As pessoas às vezes pensam, veja uma coisa, Jesus estava passando no meio da multidão, há uma multidão falando de Jesus, há uma multidão citando Jesus, há uma multidão na expectativa de alguma coisa, e você vê muito isso hoje, as multidões atrás de uma cura, atrás de um benefício, atrás de um Jesus para essa vida, e esse é um grande engano, como Paulo já disse nas suas cartas. Se nós pensarmos em Jesus para essa vida, somos as mais miseráveis criaturas. Mas há uma multidão que aperta Jesus, que fala de Jesus, cita Jesus, diz coisas boas, tenta caminhar com Jesus. Quantas pessoas estavam ali, também mulheres, mas uma se sentiu doente, porque perdia vida há 12 anos. E todas as vezes que aparece um número citado assim, ele nunca está solto, ele sempre está dependente de alguma coisa, não é? Porque 12 fala muito
se nós pegarmos o número 12, desde o Velho Testamento, nós vamos ver as tribos, nós vamos ver aquilo que eram o altar que Samuel ergueu lá, também das 12 pedras. Se entrarmos no Novo Testamento, os 12 apóstolos, a doutrina, enfim, a doutrina tinha desaparecido. Há 12 anos que não tinha mais, ou seja, nós estamos vivendo um momento, a doutrina se perdeu. A doutrina dos apóstolos se perdeu, por quê? Porque o Espírito Santo esvaiu-se. Não há mais essa operação do Espírito Santo. Há 12 anos, ou seja, é a distância. Há muitos que se dizem pentecostais, mas se afastaram do Pentecostes. Misturaram as coisas, vivendo a mesma experiência nossa, aqui nos nossos dias, com a experiência da igreja de Pérgamo, uma mistura com a superstição, o misticismo. É necessário uma coisa: tocar em Jesus. Por que tocar em Jesus? Porque nesta hora, a mulher que gera, a mulher curada é a igreja fiel e verdadeira. Mas por quê? Como que ela conseguiu isso? Tocando em Jesus. E Jesus conhece essa mulher, essa que tocou. Ele sabe quem toca nele. Por quê? Porque ele sabe que essa igreja que toca nele é que recebe a virtude do Espírito Santo. Alguém me tocou. Ah, sim, há uma igreja nessa hora, em meio a essa multidão toda que está, há uma igreja que está tocando nas vestes de Jesus. Há uma multidão à volta do Senhor que te aperta. Quantos te tocam? Não. Há uma multidão, sim, me apertam, estão aqui caminhando junto, coisa. Mas uma mulher me tocou. Essa é a mulher, é a igreja verdadeira. Ele sabe, Jesus sabe. Por quê? Porque a virtude dele é para essa igreja fiel, verdadeira. E Jesus a conhece. Jesus sabe quem ela é. E ela foi, talvez na sua humildade, sem se expor. A igreja não precisa de aparência, ela não precisa de sair gritando e pedindo, não. No silêncio ali, quem sabe, entre tantas coisas que ninguém percebe, a igreja verdadeira, no silêncio dela, em meio a tudo isso, ela toca no oculto, no escondido, ela toca em Jesus, mas é ela que alcança o mistério que é a virtude da graça do Senhor. A cura daquela mulher tem um sentido muito importante para a igreja hoje, para a igreja verdadeira hoje, que toca nas vestes de Jesus. Jesus sabe quem tocou, Jesus sabe quem toca nele. Você, como igreja verdadeira, você toca e você sabe. Quando você toca nele, você sabe, porque você sente. E ele também sabe que você tocou, porque ele diz assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. Essa é a grande experiência nossa, nos nossos cultos, na nossa busca, na nossa vida, no nosso dia a dia, como igreja verdadeira, dessa última hora, no meio dessa multidão que aí está. Eu gosto muito de um hino que diz: tocou-me, Jesus tocou-me. É quando nós realmente tocamos nele e dele recebemos toda essa bênção, toda essa virtude. Nós estamos, às vezes parece que nós estamos sendo repetitivos.
Mas o cristianismo, de uma forma geral, se acostumou ao título, ao rótulo, à multidão que aí está. E a própria Bíblia diz que são poucos. O caminho é estreito. O caminho não é largo, o caminho é estreito. E são poucos. E nesse momento, há uma necessidade muito grande de tocar em Jesus, tocar nas vestes de Jesus. E por isso o livro de Atos fala, ao descer sobre vós, o Espírito, a virtude do Espírito Santo, ser meis testemunhas. Essa é a igreja dos últimos dias. Essa é a igreja do nosso tempo. É a igreja do breve, é essa igreja no momento. Ela toca em Jesus. Jesus sabe que ela toca nele e ela sempre recebe dele virtude e ela tem vida. Ela não perde vida, ela cessou de perder vida, porque agora ela não perdeu mais a bênção, porque agora a vida se renova, o sangue agora, ela não perde mais, porque agora é o interior, é a operação do Espírito Santo no seu interior para dar vida a ela e vida em abundância para essa caminhada nesse momento final da igreja. A parte, senhor, irmãos.